Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 101ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral a ser realizada por videoconferência, modalidade híbrida e presencial. Submeto à apreciação a ata da sessão anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Temos aqui o processo do doutor Anselmo, número 3 da pauta, da preferência do doutor Anselmo. Recurso da representação 0600 947 46 2022. Propaganda política, propaganda eleitoral, propaganda política irregular, uso de bem público, propaganda em bloco. Relator Anselmo Gonçalves, recorrente Jaime Nunes, coligação para mudar de verdade, recorrido Clécio Vieira. E também coligação Mapa para Todos. Eminente relator, com a palavra. Doutor Anselmo, o senhor está sem áudio. Está sem áudio, Anselmo. Anselmo, você está sem áudio. Ninguém está te ouvindo. Continua sem áudio. Continua ainda. Sem áudio. Continua sem áudio, Anselmo. Continua sem áudio. Pela minha experiência, não é só ali no clicar do ativar e desativar, é alguma coisa no próprio computador. Né? Você quer ir arrumando aí? Quando você arruma, Anselmo, a gente vai para outro processo aqui. Primeiro da pauta. Doutor Anselmo, eu vou colocar o nosso técnico de informática em contato com o senhor para ver se ele pode lhe auxiliar. O senhor gostaria? Ok, sim. Ok. Deu ok. Tá, não substituir isso. Processo esperar até ele entrar. Recurso eleitoral na prestação de conta 0600 548, continuação de julgamento, vista Matias Neto, relatora Ariadne Alencar. Se vai ser retirado de pauta esse julgamento, Milene? Está com retirado? Está retirado de pauta. Recurso, prestação de conta número 06.097, origem Macapá, relator João Lage. Interessado Partido Verde, interessado Antônio José Nunes dos Santos. E Eloína Brito de Oliveira. Eminente relator, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ilustres pares, senhor procurador regional eleitoral, a todos que nos acompanham. Este processo é uma prestação de contas anual do diretório do PV, relativo ao exercício de 2020. A análise técnica concluiu, sugeriu pela desaprovação por irregularidades, como ausência de comprovante de gastos e mais ausência de comprovante de recolhimento de saldo de fundo de campanha e fundo de campanha daquele valores de mulheres, né? Totalizando valores que eu menciono no voto, no corpo do voto. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação e pelo recolhimento de valores ao erário, e este é o relatório. Senhor Procurador Regional Eleitoral.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado e recorda à Corte que a omissão de valores declarados, a omissão dos valores que não foram declarados na prestação de contas ultrapassa 10% e atinge um montante de mais de R$ 45 mil. Montante esse, ou quantia essa, que não permite a aplicação da razoabilidade ou da proporcionalidade para aprovação e, tal como indicado pela unidade técnica, impõe a rejeição das contas, sua desaprovação. É a manifestação. Eminente relator. Senhor presidente, eu estou desaprovando exatamente por esse raciocínio. De fato, a lei eleitoral não foi observada, são 10,21%, né, de ausência de comprovação desses gastos, e de fato, a desaprovação das contas do PV de 2020 é a imposição, medida que se impõe. Então, eu estou, além disso, além de desaprovar, estou determinando a devolução de valores que mencionam, inclusive a aplicação de multa, e mais os consectários legais, né, decorrentes da desaprovação. Este é o voto, presidente. Mário Júnior. Presidente, eu acompanho o relator. Matias Neto. Presidente, eu também acompanho o relator. Paulo Madeira. Eu estou substituindo, presidente. Está substituindo. Também acompanho o relator. Também acompanho. Ariadne Alencar. Acompanho o relator, presidente. Orlando já foi, tá. Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, não aprovou a prestação de contas do Partido Verde PV referente ao exercício financeiro 2020. Os termos de voto proferido pelo relator. Anselmo, conseguiu, Anselmo? Parece que sim, né? Senhor presidente, só para constar, Vossa Excelência mencionou meu nome, mas de toda sorte eu acompanho, tá bom? Eu pensei que você tivesse votado, desculpe. Tudo bem, senhor presidente, fique tranquilo. Orlando Vasconcelos. Eu coloquei a Ariadne na sua... Orlando Vasconcelos, acompanhe, né? Acompanho, então, senhor presidente. Conseguiu, Anselmo? Anselmo, deve ser o microfone. Você deve estar com algum cabo ligado no microfone do computador. Às vezes não tem nenhum cabo ligado, assim, às vezes te põe daqueles, né, de alto-falante no ouvido. E agora, a sugestão, Anselmo, é sempre reiniciar o computador, porque às vezes Não, o deu problema certo. está vindo. Agora sim. Pegou. Estão vendo agora, né? Ou então pode tentar por telefone também. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Anselmo resolve, nós vamos Está fazer... resolvido o problema. Conseguiu? Obrigado. Anselmo resolveu já. Bom, então... Só um minutinho. Ok, então o recurso 0600, já dei a chamada. Agora, 690. só posso... Pode. A palavra, senhor presidente? Pode, Vossa Excelência está com a palavra. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Perfeito. Ok. Eu vou iniciar, então, pela representação número 11.541, que tem como representante Jaime Domingues Nunes e como representada a coligação para mudar de verdade. Trata os autos de recurso eleitoral interposto por Jaime Domingues Nunes, candidato a governador nas eleições de 2022, e coligação para mudar de verdade, em desfavor de Clécio Luiz Vilhena Vieira e coligação Amapá para Todos, por propaganda irregular. Na petição inicial, sustenta-se que os recorridos, no dia 31/8/2022, bloco da tarde, das 13h18 às 13h25. Anselmo, só um minutinho, você está falando, o recurso é o 0600-947, que eu fiz o pregão, é esse? Exatamente. Tá, obrigado. É o 0600-947. Ok, obrigado. Foi deferida a tutela provisória de urgência para a suspensão da propaganda. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela suspensão. No mérito, a representação foi julgada improcedente, por ficar entendido que as imagens
se referiam ao momento anterior ao período eleitoral, descaracterizando a ilicitude. Contra essa decisão foi protocolado o presente recurso, no qual os recorrentes reiteram que a conduta foi irregular, pois, abro aspas, fica claro que o recorrido tenta ludibriar a Justiça Eleitoral, alegando serem vídeos antigos, quando na verdade são vídeos recentes. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer a propaganda irregular em órgão público e assim aplicar multa ao recorrido. Fecho aspas. Por tal razão, requerem a reforma da sentença para aplicação de multa aos supostos infratores. Em contrarrazões, os recorridos corroboraram a alegação de que os vídeos foram feitos na época da pandemia, portanto, fora do prazo vedado para a utilização de imagens em bens públicos e que apenas estavam se reproduzindo filmagens antigas, motivo pelo qual pedem o desprovimento do apelo. É o relatório. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público Eleitoral já lançou sua manifestação aos autos e eu reitero aqui o conteúdo dela. Em síntese, o Ministério Público se manifestou pela improcedência da representação. Ocorre que desde a manifestação oferecida, ocorreu um fato superveniente, que foi o encerramento do período eleitoral, razão pela qual 2 dos pedidos formulados perderam o seu interesse processual, quais sejam aqueles relacionados à retirada do conteúdo e à determinação para que a emissora de TV suspenda as propagandas do representado. Então, tanto a retirada quanto a suspensão perderam o objeto em razão do término do período eleitoral. Quanto à multa, que é o último dos pedidos formulados, o Ministério Público aí sim reitera a manifestação, o tema de fundo da manifestação oferecida, quanto à improcedência da representação, na esteira da sentença proferida por Sua Excelência. É a manifestação. Eminente relator. Presidente, eminentes pares, senhor procurador, o Ministério Público Eleitoral tem inteira razão na espécie em si de causa superveniente que demonstra a ausência de interesse processual, o final das eleições em primeiro turno. Como o segundo turno é considerado nova eleição, ainda que as partes estivessem continuando a disputar o cargo de governador, que não ocorre, seria o caso de reconhecer a do objeto, em face do encerramento das supervenientes do objeto, e assim extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC. É como voto. Deixa eu só consultar Vossa Excelência. Vossa Excelência está julgando prejudicado, extinguido com resolução do mérito, mas está conhecendo. É isso, senhor procurador? Alguma objeção? Admissibilidade. Na verdade, como não tem mais objeto, estou promovendo a extinção por perda de interesse. Eu vou colher, então, o voto separado. Matias Neto, questão de conhecimento ou não conhece, julgar prejudicado. O final é o mesmo, né? Julgar prejudicado e extinguir o processo. Isso, né? Exatamente. Juiz Matias Neto. Eu acompanho o relator, presidente. Normande Souza. Ouvimos, Normande. Conhece ou não conhece? Presidente, demorei a desligar aqui e travou, mas eu acompanho o relator, Excelência. Não conhece, então. Julgando prejudicar Ariadne Alencar. Acompanho o relator, presidente. João Não Lache. conhece, sim. João Lache. Eu também acompanho, presidente. Então, estão não conhecendo. Né? O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, não conheceu, julgou... Orlando, aliás, perdoe. Orlando, acho que hoje eu estou de mal contigo. Brincadeira. Orlando, é que não... Orlando. Eu acompanho, senhor presidente, da mesma forma. É porque, Orlando, você está com um terno branco, está da cor da parede, aí a gente não te enxerga. Está invisível. É certo, é verdade. Aí eu olho aqui e não vejo. Não julgou prejudicado o recurso extinguido o processo sem julgamento no périto termo do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão 7505. Recurso nos embargos de declaração número 0601459, propaganda eleitoral regular, origem Macapá, relator Anselmo Gonçalves, recorrente Ministério Público, recorrido José Augusto Púpio Reis Júnior, eminente relator.
E antes de iniciar o relatório, eu gostaria só de esclarecer que eu não estou conseguindo acessar o PJE. Parece que está com problema para acesso externo. Então, eu não estou disponibilizando, eu não consegui liberar nem o relatório, nem o voto, tá, para os demais jogadores. Exatamente em decorrência de um problema técnico, tá, que a gente não está conseguindo acessar o PJE externamente. Nós vamos verificar isso, tá? Agora, o caso em julgamento é o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da decisão de ID 49.72.367, que julgou procedente a representação por propaganda irregular ajuizada em face de José Augusto Púpio Reis Júnior, mas afastou a aplicação da multa. Alegou o recorrente que o material gráfico foi utilizado pelo recorrido em local que não era o comitê central de campanha, uma vez que o endereço é diverso do registrado nos autos do registro de candidatura, e que, embora o objeto se trate de banner, a depender do local de uso, é capaz de assemelhar-se ao outdoor, gerando o mesmo efeito de publicidade vedado pela legislação eleitoral. Argumentou que é notório o impacto visual causado pelo banner exposto e que, embora a representação ajuizada pelo órgão ministerial não tenha trazido as medições exatas do material impugnado, pela comparação com os demais elementos das fotos que ilustram o material vedado, percebe-se que não se trata de um objeto incapaz de causar impacto visual e tampouco é menor que 0,5 metros quadrados. Ao final, requeriu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, reconhecer o efeito outdoor do banner exposto e aplicar multa ao recorrido. Em contrarrazões, o recorrido sustentou que o imóvel onde foi fixado o banner se trata do seu comitê central. Ressaltou que o aparato, objeto da representação, consiste em banner e inexiste o aludido efeito outdoor, porquanto não há justaposição de peças de modo a gerar impacto visual único, como exige a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Pontuou que o artigo 39, parágrafo 8º da Lei nº 9.504/97, não faz nenhuma referência à aplicabilidade da multa em outra hipótese que não seja a do uso de outdoor. Por fim, pediu o improvimento do recurso. É o relatório. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores. O caso foi bem resumido por Sua Excelência, o relator. Eu vou me permitir fazer algumas breves considerações. A sentença, de fato, reconheceu a irregularidade da propaganda, mas considerou que o objeto que veiculava essa propaganda não podia se caracterizar como um outdoor, e sim como um banner, razão pela qual determinou a remoção do conteúdo, mas não aplicou a multa em razão de o parágrafo 8º do artigo 39 se remeter-se expressamente ao outdoor. O Ministério Público Eleitoral recorreu dizendo que esse instrumento utilizado faz ou tem o efeito do outdoor. E é isso que a jurisprudência toma como parâmetro para a aplicação da multa. O TSE e diversos regionais indicam aquilo que é um outdoor, por óbvio, há de incidir a vedação legal para a remoção do conteúdo e para a incidência da multa, e aquilo que é equiparado ao outdoor, que tem o mesmo efeito visual, também o é. Há um equívoco nas contrarrazões, na resposta do recorrido, salvo melhor juízo, ao dizer que o TSE entende a necessidade de justa posição. Não é isso que o TSE fala. O que o TSE fala é que aquele instrumento, aquele objeto que possui impacto visual comparável ao do outdoor, ainda que seja uma peça única, receberá o mesmo tratamento jurídico do outdoor. Então, eu me permito fazer menção à doutrina de José Jairo Gomes, que, ao tratar da matéria, assim se manifesta. Assim, é melhor se desprezarem as medidas do outdoor e considerá-lo em sua essência, ou seja, como painel ou placa de natureza publicitária, normalmente colocado em locais de destaque que proporcionam grande visibilidade. E esse ensinamento doutrinário ele é seguido tal qual pelo TSE.
e me permito ler duas passagens de 2 acórdãos, um deles do corrente ano. O que diz o TSE num julgado agora de fevereiro do presente ano? Agravo regimental no RESP eleitoral 06.303/96/2020. Diz o TSE, consoante a jurisprudência do TSE, para ficar configurado o efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto ou não, seja como tal equiparado, dado o seu impacto visual. E aqui eu me permito fazer uma única pausa e solicitar à Secretaria do Juízo que autorize o compartilhamento da tela, para demonstrar que, ao ver do Ministério Público Eleitoral, o objeto em questão, não sei se Vossas Excelências conseguem ver, mas o objeto em questão possui o impacto visual de um outdoor. E ele se adequa nos exatos termos do que a jurisprudência do TSE admite como tal. E vou me permitir ler. Basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto ou não, ou seja, se é uma peça publicitária única ou justaposta, tal como aventado nas contrarrazões, seja como tal equiparado, ou seja, seja equiparado ao outdoor, dado o seu impacto visual. Essa é a primeira imagem trazida pelo Ministério Público Eleitoral no seu recurso, e logo abaixo é possível ver que essa placa foi colocada com uma ampla visibilidade da população em um local em que há trânsito de pedestres, de veículos, e esse é também o outro critério que o TSE utiliza. Eu vou ler um segundo julgado agora de 2020. O que diz o agravo regimental no RESP eleitoral 060.1056, dígito 07. Me permito citar textualmente. Item 3 do acórdão. É o efeito visual do outdoor e não o formato do engenho publicitário o determinante para caracterizar o ilícito. Nesse sentido, para a configuração do efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto ou não, equipare-se ao outdoor, dado o seu impacto visual. Então, são esses os parâmetros, essas são as premissas que levam o TSE a aferir se aquilo de que se trata é um outdoor. Inclusive, nesse julgado que eu mencionei, do TSE de 2022, os mesmos termos utilizados na sentença são referidos. Trata-se de um banner que foi utilizado e, em razão da sua metragem, ele foi tido como um outdoor. Justamente o que se tem aqui. Ainda que se tenha esse veículo publicitário, ainda que se tenha caracterizado como um banner, ele possui o efeito outdoor, porque ele está colocado no local de grande fluxo de pessoas, a imagem publicitária que ele passa é tal e qual aquela que um outdoor passa, inclusive na pobreza de linguagem, no uso de imagens, e isso é levado em conta pelo TSE. E me permito fazer aqui a última referência aos julgados da Corte Superior. O que diz o TSE? Peço um minuto aqui porque eu perdi a passagem. Aqui. Assim, conforme asseverado na decisão impugnada, a alteração do arresto regional, que levou em conta o local em que afixado o banner e o grande fluxo de pessoas na região, no sentido de adotar o entendimento... Bom, perdão, vou corrigir. O TSE estava falando que ele não poderia revolver o entendimento fixado pelo regional, mas o que disse o regional? Disse que, ao fixar esse equipamento como propaganda, diz que levou em conta o local em que é fixado o banner e o grande fluxo de pessoas na região. É isso que se tem aqui. Essa imagem foi colocada num local de ampla visibilidade, com pobreza de linguagem, tal como aquela, ou tal como a que se espera de um outdoor, e com uma medida e local condizentes com esse desejo, o desejo de fixar a sua imagem e não os seus projetos, e não as suas ideias. Nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral entende que a decisão merece ser reformada
quanto à possibilidade, ao reconhecimento da possibilidade da incidência da multa. Porque o que se tem aqui é um artefato que produz, que faz às vezes e que, portanto, tem o efeito visual de um outdoor. É a manifestação. Obrigado, excelência. Eminente relator. Nós estamos lhe ouvindo. O recurso é próprio, tempestivo e preenche todos os demais pressupostos de admissibilidade. Portanto, dele conheço. Alguma objeção no conhecimento? Vossa Excelência pode prosseguir. Conforme relatado, a matéria de fundo gira em torno da aplicação ou não de multa em razão da veiculação de propaganda irregular por meio de banner. Acerca do tema, o artigo 39, parágrafo 8º da Lei número 9.504/97, assim dispõe, abro aspas, parágrafo 8º, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos, a imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000. Fecho aspas. Como oportunamente afirmado pelo próprio órgão ministerial, ao ajuizar a representação, não houve a indicação das, abro aspas, medições exatas do material aqui impugnado, fecho aspas, o qual, segundo o recorrente, poderia ser aferido, abro aspas, pela comparação aos demais elementos das fotos que ilustram o material vedado, fecho aspas. Ora, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação, nos termos do disposto no artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, não se mostra minimamente razoável que se utilize de comparações com os demais elementos das fotos juntadas com o exordial para aferir o real tamanho do objeto afixado, sobretudo porque o representante dispunha de plenas condições, desde o ajuizamento da demanda, de fazer a medição e trazer aos autos tais informações. Não obstante, ainda que desse modo se procedesse, a propaganda questionada se amolda muito melhor a um conceito de banner do que ao de outdoor, na medida em que, se considerado o todo, o material publicitário ocupa pequena porção das grades do portão ao qual foi fixado. Neste ponto, entendo oportuno destacar o seguinte trecho da decisão recorrida. Abro aspas. Verifica-se que o representante fez uso de aparato que não consiste em outdoor, como argumento o órgão ministerial, mas sim de objeto que melhor se amolda ao conceito de banner. Também não se pode afirmar que o objeto utilizado para publicidade do candidato causa efeito outdoor. Primeiro, porque não existe justa posição do banner, de modo a gerar impacto visual único, como exige a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Fecho aspas. Demais disso, é imperioso pontuar que não houve justa posição de objetos, de modo a causar o efeito outdoor que defende o Ministério Público Eleitoral. O que ocorre na espécie é tão somente a fixação de uma peça publicitária isoladamente, sem qualquer outra propaganda, de nenhuma espécie, do candidato recorrido na integralidade do local fotografado. Portanto, estabelecida a premissa de que se trata de banner e não de outdoor, deve-se passar a interpretação da legislação no tocante ao cabimento ou não da aplicação da multa prevista no artigo 39, parágrafo 8º da Lei número 9.504/97. Consoante se observa da literalidade do dispositivo mencionado, o legislador somente previu a aplicação de sanção pecuniária para situações de uso de outdoor. Desta feita, em se tratando de norma sancionadora, ao julgador não é dada a legitimidade de ampliar as hipóteses de incidência no sentido de alargar o campo de alcance da punição prevista. De outro giro, imperioso frisar que persiste a existência da irregularidade quanto ao conteúdo veiculado no banner, qual seja a utilização da imagem do candidato. Todavia, inexiste previsão legal para aplicação de multa nesses casos, mas tão somente da determinação de retirada da publicidade irregular. Há precedentes de outros regionais que reforçam esse entendimento. Eu cito aqui um acórdão do TRE do Ceará, que no item 4 destaca o seguinte: embora não tenha havido violação ao disposto no artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504,
Por não existir um impacto visual semelhante ao outdoor, a propaganda veiculada foi irregular por conter a fotografia do candidato, em dissonância com o artigo 244, inciso 1 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 10, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.457 de 2015, que permite apenas a designação, nome e número na sede do Comitê Central. Todavia, não há previsão legal de multa por ofensa a esses dispositivos. Ante exposto, nego o provimento ao recurso para manter integralmente a decisão recorrida sem aplicação de multa. É como voto. Matias Neto. Presidente, eu acompanho na íntegra o relator. Normando de Souza. Eu também acompanho o desembargador. Eu vi ali, para mim, aquele ali é um banner. Não tem características assim de outdoor. Orlando Vasconcelos. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho integralmente o relator. Ariadne Alencar. Acompanho integralmente o relator, excelência. João Lacho. Presidente, eu peço vista desse processo, presidente. Após o voto do relator e do juiz Matias Neto, Romano de Souza, Orlando Vasconcelos e Ariadne Alencar, pediu vista João Lacho. Não havendo outros processos, declaro encerrada a presente sessão e vamos para a sessão administrativa. Obrigado, Anselmo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, tá? E bom trabalho. Anselmo. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 29ª sessão administrativa do TRE, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação a ata da 28ª sessão ordinária e a primeira e a segunda sessões permanentes. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Comunicação, proposição. João Lages, comunicação, proposição. Nenhuma, presidente. Aliás, perdão, eu tenho uma proposição, não comunicação, mas uma proposição, perdão, é que eu estou abrindo aqui. Senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador regional eleitoral, como sabido, o tribunal se encontra em fase de análise dos processos de prestação de contas relativas aos candidatos eleitos no último pleito. E, em muitos casos, há parecer da unidade técnica para realização de diligências em relação às candidatas e aos candidatos. Em razão do exíguo prazo para o processamento e julgamento desses processos, dia 15 de dezembro de 2002, segundo o calendário eleitoral, é o último dia, é imperioso que, em tais casos, as sugestões de diligências da unidade técnica sejam imediatamente cumpridas pela Secretaria, sem a necessidade de despacho do relator neste sentido. No entanto, no tocante às diligências nos casos de indício de irregularidade, a norma de regência não deixa claro essa possibilidade, conforme se observa da resolução do TSE e da lei eleitoral, que eu transcrevo no corpo da proposição, que diz assim, artigo 69 da Lei das Eleições, havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos. Desse modo, na fim da existência de prejuízo às partes, eu voto pela aprovação desta proposição, a fim de que as diligências sugeridas pelo órgão técnico nos processos de prestação de contas dos eleitos referentes às últimas eleições sejam imediatamente cumpridas pela Secretaria Judiciária com a intimação da candidata ou do candidato, independente do despacho do relator. Esta é a proposição que submeto aos titulares. Eu vou ouvir primeiro, antes dos eminentes pares, o procurador regional eleitoral. Tem alguma objeção? Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, considerando a vagueza ou a amplitude da disposição normativa e que a proposição de Sua Excelência Corregedor limita-se ao período ou às prestações de contas daqueles que são eleitos, ou seja, que essa tramitação vai se encerrar ou vai ocorrer em razão da urgência do encerramento da análise das contas desses candidatos que lograram êxito, o Ministério Público Eleitoral não vê óbice à proposição expedida. Eu também, como administrativo, eu também aprovo
Mário Júnior. Presidente, eu não só acompanho a proposição, como parabenizo. Eu acho que é uma medida eficaz, que traz celeridade e que, portanto, está em sintonia com aquilo que todos nós esperamos. Parabenizo o corregedor pela iniciativa. Eu aprovo. Matias Neto. Presidente, eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, eu, da mesma forma que o colega Mário Júnior, não só antecipo minha aprovação à proposição do ilustre corregedor, como parabenizo pela iniciativa, pela necessária iniciativa da proposição, da proposta, no sentido de regulamentar essa situação, que é necessário para que nós possamos diplomar os eleitos até a data limite. Então, eu aprovo e parabenizo o corregedor. Normando Souza. Senhor presidente, da mesma forma, parabenizo o desembargador Lages e aprovo pela proposição feita. Orlando Vasconcelos. Também, da mesma forma, senhor presidente, parabenizo o eminente relator e corregedor pela proposta, no propósito deste tribunal cumprir os prazos que são exíguos e estão prestes a se esgotar. Ariadne Alencar. Senhor presidente, muito acertada essa proposição e totalmente de acordo. Aprovado. O Tribunal Regional aprovou a proposição apresentada pelo desembargador João Lages. Tem mais alguma comunicação, proposição, senhor presidente? Presidente, só assim, um pedido de intervenção, logicamente, da presidência, junto a Orlando e todos os assessores, para não deixar essas prestações de conta para o último dia. Veja, hoje são dia 17, nós vamos ter que julgar tudo isso até o dia 15 de dezembro. 54. Então, ainda tem aí que acertar a data de diplomação e se nós ficarmos para deixar para a última hora, vai repetir aquilo que aconteceu lá no registro de candidatura, que tinham que ficar aqui até 1h30 da manhã. Então, é bom falar com o Orlando para pedir celeridade nesses candidatos e suplentes que foram eleitos, né, para a gente não ser pego nesse menos de um mês que falta, né, de última hora ficar aí até tarde numa sessão administrativa, uma sessão judicial julgando isso, presidente. Mas não tenho mais nenhuma proposição, nenhuma comunicação. Mário Júnior, comunicação. Também não tenho, presidente, nenhuma proposição nem comunicação. Matias Neto. Também não as tenho, presidente. Normando Souza. Nenhuma, doutor. Orlando Vasconcelos. Sem proposição, comunicação, presidente. Ariadne Alencar. Não, presidente, nenhuma proposição, nem comunicação. Nós temos amanhã, né? Sessão. Eu tenho comunicação, eu e o João Lages, nós vamos, a segunda terça-feira, estaremos em Brasília, né? Participando da premiação do Conselho Nacional de Justiça. Vamos esperar, mas, João, que a gente consiga chegar àquele tão almejado. E para o ano, João, você chega no diamante, né? Esse é o primeiro passo para você chegar no diamante, né? Para chegar na Lua, o cara tem que dar um primeiro passo. O primeiro passo foi Gilberto Pinheiro que deu. Vamos, todos nós, né? Todos nós. Tá. E a outra comunicação, proposição que eu faço é fixarmos o dia 19, então, de dezembro para diplomação. Será, então, na 10ª zona eleitoral, na Zona Norte. Presidente, só tem que ver um detalhe. Me parece que dia 19 de dezembro é a diplomação também em Brasília. Me parece, salvo engano. É a diplomação. Alguma coisa. Então, seria interessante, até para dar tempo do nosso governador eleito e de todos os políticos que foram eleitos, né? O próprio senador Davi também, todos aqueles políticos que queiram se deslocar até lá para a diplomação, né, da presidência da República, seria interessante a gente fazer numa data anterior. O problema, sabe o que é, João? O problema é o seguinte, é esse tempo que nós temos, que tem pouco, e aí eu tinha pensado isso com muita antecedência, aliás, e o problema é isso. E vai ficar muito apertado para a gente fazer isso aí. E outra coisa também já foi, como nós tínhamos acertado, já começaram as comunicações, nós já tínhamos, mais ou menos, inclusive vamos fazer um festejo, né, que sempre a gente faz,
E, inclusive, já está contratado um buffet, porque a gente tem que fazer uma coisa bonita, né? E as comunicações já foram. E, por outro lado, é o seguinte, a diplomação, tudo bem, mas o mais forte, eu penso assim, para os partidos, é o 1º de janeiro, que é a posse, né? Inclusive, uns tomam posse mais cedo aqui e vão para lá no mesmo dia, né? Então, eu penso que é bom a gente manter essa dia 19 mesmo. Inclusive, essa sua preocupação eu também tive, chamei aqui a todos aqui, conversei com a Milene, conversei com todos, e disseram, mas esse é o problema do dia 19, que eu pensei em fazer isso na sexta-feira, para dar essa oportunidade. Eu já tinha pensado isso, mas foi me dito dessas dificuldades. Até agora, por exemplo, nós não julgamos nada, nenhuma. E temos aí, são 54 diplomados que nós vamos diplomar. Elas têm que estar julgadas, presidente, e publicadas. Até 3 dias antes da data da diplomação. Isso. Então, nós teríamos dia 15, até o dia 15 para fazer isso tudo. Mais curto. E também as contratações decorrentes para que seja organizado o evento, elas iniciaram já um mês antes. Então, nós já trancamos a data e, em razão das prestações de contas, do julgamento delas, para que não houvesse realmente perigo de nós não cumprirmos o prazo, colocamos para o dia 19. É por isso, sabe, que nós mantemos. Tá, okay? Então, pronto, tranquilo. Mas, olha, vamos insistir lá com Sim, eu estou falando os isso. assessores, né? Isso porque eu tô senão a gente vai falando. ficar aqui até 1h30 da manhã. Eu falei até isso, no João, dia 19. eu já falei isso, João, desde quando terminou o segundo turno, antes do dia 1º também, quando encerrou a entrega, né, do prazo, para que entregasse as prestações de contas, já falar isso. E é bom você reforçar. A gente peço aos eminentes pares que agilizem, conversem com seus assessores para agilizarmos isto, né? Então, eram essas comunicações e proposições. Assim, também fizemos aí um horário, foi pedido aí, né? A questão do horário especial para os jogos da Copa, né? No dia 24, a gente vai fazer às 15 horas, porque começa o jogo às 16 horas, né? E porque nós temos também temos 23 e 24, 23, né? 24, 24. E nós temos algumas coisas também para resolver em Brasília. E também, João, o problema nosso é o seguinte, é que dia 24 nós temos secção do Tribunal de Justiça. E você sabe que às vezes já tivemos sessões lá que nem chegou a concluir. Você está lembrado disso, não é? Então me pediram para 1h da tarde, eu digo, não vai ser possível, até porque nós temos que almoçar também, né, João? Então o João sabe melhor do que ninguém, a gente sabe que nós estamos aqui, o público está nos vendo, mas nós estamos julgando e recebendo o processo. Tem a Câmara Única na terça, na quarta o pleno, na quinta secção, e às vezes tem além das extraordinárias que tem. É isso. Nós não nos afastamos da e além dos plantão, né? Continuamos, tá? Agradecendo, então, a presença e não havendo outros processos, declaro encerrada a presente sessão, mas antes de encerrar, quero fazer um destaque especial. Aqui está um grande craque aqui na plateia, ele é torcedor de um melhor time da Amazônia, do Clube de Suíça, e ele é um grande jogador, né? E fez parte aqui da nossa corte, né? Doutor Quintas, que está aqui presente. Seja bem-vindo, doutor Quintas, né? Flamenguista, viu? Flamenguista. Mas antes ele é do time de Suíça, torcedor. O time de Suíça é o Paysandu. Para quem não sabe, Clube de Suíça, né? Muito obrigado, agradecendo a presença de todos. E se você quiser também saber mais alguma coisa de Amazônia, entre no nosso Instagram, né? Estou Amazônia. Declaro encerrada a apresentação. Recording stopped.